Olá, gente. Tudo bem? Felipe aqui de novo, com a MTL Vaporada, e esse é mais um episódio da série do MTL 101. Como vocês já viram aí no título do vídeo, lógico, fala sobre fio. Vocês vão ver, não tem muito mistério. Tá? Atualmente estão usando os fios complexos também, tá? Para MTL. Rapaziada falando que isso começou mesmo aí, mas no fim do ano passado e tal. Tem até uns aparelhos aí surgindo com os portos ali para capturar líquido de uma forma um pouco maior, exatamente por causa do consumo que aumentou, por causa dessas bobinas aí um pouco mais complexas. Mas não tem mistério. E vocês vão ver como é que é simples, tá? Eu vou falar como comprar, que tipo de coisa comprar, alguns cuidados que você tem que ter, tá? Os tipos de fio, alguns complexos também que eu tenho aqui, tá? Como que isso vai influenciar e uma forma de montar tranquila, entendeu? Para que não haja muito problema. Eu espero que não fique muito longo, mas como esse é um episódio da série do MTL 101, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Então vamos embora. Então, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou apresentar os fios, vou apresentar algumas características deles, como eles são e o que eles fazem. Vou dar uma pincelada também aí em por que tem resistências complexas e qual é a razão de umas resistências complexas. Isso vai ser um vídeo de foco ali para baixo. Já na segunda parte, eu vou falar sobre como montar a resistência, o que você vai procurar numa resistência quando você vai montar. Tá? Vou apresentar aí o software, se você quiser alguma ajuda, se você às vezes quiser construir a tua bobina e tal. Tem um software, uns programinhas aí de internet e de celular que ajudam isso daí de uma forma muito tranquila. E na terceira parte, para finalizar, eu vou falar onde comprar. E é isso. Vamos embora. Então, nessa primeira parte é a análise dos fios. Todos os fios eles vão ser analisados por 3 características: a capacidade de resistência dele, a durabilidade e a variação, que se chama o TCR, a estabilidade dele na temperatura. Então vamos lá. Para começo, aqueles que não têm muita variabilidade, tá? Que são usados só para potência, vai ter o Cantal, que é um FeCral, ferro, cromo, alumínio, tem bastante resistividade, se consegue fazer bobinas de resistência perto de 1 ohm com menos fio, mas ele tem um gosto característico e ele é o fio básico, mais barato e dá para achar fácil. Já esse daqui é um nicrômio, pode ver aqui, NIL 80, ele tem 80% de níquel e 20% de cromo. Ele tem um pouco menos de resistividade do que o Cantal, então 2 bobinas iguais, essa daqui vai ter menor resistividade, mas ele é bem durável, tá? Ele não tem ferro, então ele oxida menos, ele cansa menos. A maioria aí do pessoal que faz bobina complexa, dos artesãos e tal, faz em nicrômio. Existe esse daqui, é o aço inoxidável. Vocês podem ver aqui que eu gosto bastante de aço inoxidável, todos esses são aços inoxidáveis. Ele tem menos resistência ainda, mas ele tem um gosto muito puro. Ele cansa um pouco mais rápido, tanto do que o Cantal quanto do que o nicrômio, mas ele é muito bom e ele tem uma variação na temperatura suficientemente grande para poder ser usado também em controle de temperatura. Então isso é muito importante porque eu particularmente aqui gosto de controle de temperatura para poder controlar os carbonídeos e controlar um pouco mais aí a minha experiência do vapor. Continuando com o fio, esse daqui é um níquel chamado Ni 200. Tá? Ele tem 99,6% de níquel. Ele tem resistividade muito baixa, ele tem ótima durabilidade e ele foi o primeiro fio utilizado para controle de temperatura. Só se pode usar ele para controle de temperatura, não se pode usar em potência, porque a resistência dele é muito baixa, ele não é tão resistente a calor e pode se tornar tóxico. Então é importante que esse fio daqui não é um fio para principiante, mas ele é um excelente fio. Antes de falar de fio complexo, eu vou falar
desses números aqui. O que são esses números? É a grossura da bitola do fio. Quanto mais grossa a bitola, menos vai resistir à passagem. É como se tivesse uma mangueira de água. Você tem a mesma quantidade de água passando. Se for uma mangueirinha ou uma mangueira mais grossa, vai ter menos resistência na mangueira mais grossa. E é assim também que funciona com a corrente, tá? Na eletricidade é a mesma mecânica. Então, aqui, um 28 Cantal. Sempre de forma geral, um 28 no MTL, ele vai funcionar. Então eu tenho Cantal 28 aqui. Consigo facilmente fazer resistências perto de 1 onça, é isso que eu quero. Usar no não regulado, esse tipo de coisa. Aqui o nicrômio, mesma coisa. Vocês podem ver 28 GA. GA e a WG é a mesma coisa, tá? É uma nomenclatura que acabou pegando pela facilidade. Só como forma informativa, GA é chamado gauge, que é bitola, e AWG, chamado de American Wire Gauge, que é a bitola do fio numa classificação lá norte-americana. E acabou pegando, entendeu? Os caras souberam fazer isso bem. Que ficar usando 0,315 milímetros é já 28. Mas é muito mais fácil falar 28, tá? Então acabou pegando de uma forma natural. E aqui no aço eu tenho esses três aços, porque um é 26, um é 28 e esse daqui é 30. Eu tenho essas três bitolas diferentes, dependendo do que eu quiser fazer no momento. Se eu quiser algo que me leve 7.8.7, eu faço com esse. 0.8. Se eu quiser algo que me leve 0.9 até 1.1, 1.2, eu faço com esse. Eu não meço em contas, eu faço de uma forma natural, mas há como ser medido em conta e isso vai ser falado numa outra parte desse vídeo. Eu falei dessas grossuras para poder falar disto daqui. Porque dá para ver na prática aquilo que eu estava falando. Este daqui, ele tem 13.5 ohm por metro e esse daqui ele tem 12.9 ohm por metro. Então dá para ver que esse tem menos resistividade que esse. Quando você fizer a bobina, esse daqui vai ser menor. No Cantal, se tivesse, os meus não tem, mas no Cantal, se tivesse, estaria por metro maior, considerando a mesma grossura de bitola. E esse daqui estaria bem menor. Só que esse daqui eu peguei uma bitola 30, exatamente porque ele é muito pequeno e eu queria uma resistividade maior. Existe também uma outra característica dos fios, que eu acabei não citando e cito agora, que é a facilidade de trabalhar. Esses três fios aqui, eles são bem fáceis, tá? Este daqui é o mais fácil de trabalhar. Ele tem maior memória. Então, você dobra, ele fica. Depois vem esse, depois vem esse. Esse daqui é um fio muito difícil de trabalhar. Ele é muito mole, mas é específico do níquel e faz parte da experiência de trabalhar com ele, não tem jeito. Então, já ditas essas características, eu vou para essa parte daqui de fios complexos. De fios complexos, eu tenho aqui 2 de aço e 2 de nicrômio. Esses de nicrômio, eles são simplesmente para ser usados em potência. E esses daqui de aço, eles podem ser usados tanto em potência quanto em controle de temperatura. O que acontece nessa nomenclatura? Vamos ver. Esse daqui, ele está falando que é um Clapton Wire. Por que Clapton? É tipo corda de guitarra. Ela tem um fio por dentro e ela é toda enrolada, assim. E foi por causa do Eric Clapton, o guitarrista, que pegou que um fio desse daqui, enrolado dessa forma, é um Clapton. É o mais comum dos fios complexos. Dá para ver aqui, vamos ver aqui. Aqui ele já faz por pé. Tá vendo a medida? Um pé é 30 centímetros. 33 pode ser. Então ele faz o seguinte, 5.48 ohm por pé. Isso daria cerca de 16 e pouco por metro. Tá? E como é que é aqui? Ele faz do interno para o externo. Então ele tem 30 GA por dentro, como núcleo, e 38 GA enrolado. É como se eu pegasse um fio desse daqui, que já é fino, esse seria o núcleo, e eu pegasse um fio bem mais fino e enrolasse por ele. Ele dá este daqui.
Este daqui de nicrômio, ele é um fuse de clepto. Quer dizer que você pegou 2 fios, vamos ver aqui, 2 fios, tá vendo, de 30, botou um do lado do outro e fundiu eles com o clepto. E isso vão ter muitos tipos de artesanato diferente, tá? Com relação a esses fios. A criatividade ainda não foi esgotada e tem muita coisa diferente, tá? Os normais, um Clapton, um fuse de Clapton, vai ter a chamada a Alien também, tá? É super interessante. E tem muitas coisas interessantes, entendeu? Tem tranças celtas, tem coisas fantásticas e cada uma delas vai ter a sua experiência ali, tá? Já essa daqui, ela tem uma configuração diferente. Staple, como se fosse uma fita, tá? Então não é um fio redondo. Então aqui o que ela tem? 4 fitas juntas. Essa fita ela tem essa configuração aqui de ponto 1, ponto 3, 4 delas enroladas por um fio 40. Ela é bem mais firme, difícil de trabalhar, o fio, e a resistividade dela é bem pequena. Tem aqui também um espécime das famosas bobinas artesanais. Esse daqui é do Mania, lá de São Paulo, faz bobinas também para DL. Ele é um cara conhecido por fazer bobinas para MTL. Então essa daqui, fuse de Clapton. Uma coisa linda, pequenininha, tá vendo? E eles têm esse tratamento, botam um algodão, já vão ali e dão uma assessoria, tá? Aqui, tá vendo? Tá dizendo que é um fuse de Clapton. Então são 2 fios fundidos e aqui dá para ver a configuração que vem aqui também. Bem artesanal mesmo, escrito à mão, 2 de 32 enrolado por 1 de 38. Como ela já vem feita, ele já coloca aqui qual é o diâmetro interno, 2,5, e qual é a resistividade que vai dar no seu molde, tá? 6 voltas, e aqui o material, nicrômio. Como eu disse, se usa nicrômio para a durabilidade do nicrômio, que é muito boa. Agora, continuando aqui nesses fios mais complexos. Por que se usa fio complexo? Porque aqui dentro tem essas ranhuras. E essas ranhuras eles fazem com que o suco fique ali dentro. Tem mais superfície de contato. E essa superfície de contato ela vai favorecer evaporar mais líquido. E evaporando mais líquido, você vai ter mais sabor, você vai ter mais profusão de sabor. Claro, você vai gastar um pouco mais. E no MTL eu não vejo tanta necessidade disso, mas se você quiser buscar um pouco mais de sabor, uma bobina complexa é o caminho a se percorrer. Tá? Não é necessário. Eu uso quase 100% do tempo um aço 28 ou um aço 30 para fazer as minhas resistências. Eu acho que a última característica que eu vou falar aqui nesse tipo de câmera é das marcas. Tá? É importante pegar de uma marca conhecida, pegar de algum lugar interessante que tenha já feito alguns testes ou que tenha um endosso da comunidade, porque a qualidade do fio vai influenciar na durabilidade e vai influenciar, obviamente, na experiência. Tá? Não se deve usar outros fios se você não sabe se o fio é bom, se você não sabe qual é o fio ou se você não sabe se o fio funciona. Usa no Fecral, usa no nicrômio, usa no aço inoxidável 316. Tem outros, tá? Tem o 304, tem o 306, tem o 430, alguns outros você pode usar, tá? Também. Agora, o mais durável e de melhor experiência é o 316L, tá? Por ser um grau marinho e por ser também usado em cirurgia, dá pra ver que ele é um fio de qualidade. E mesma coisa também nas suas bobinas complexas. Essa daqui é uma marca famosa, bem reconhecida, a Coyology, é considerada uma boa marca. Essa daqui, a Vendi Vape, também é considerada uma boa marca. E principalmente as bobinas do pessoal artesão que faz de fio de qualidade, senão o pessoal compraria uma vez e não estaria estabelecido no mercado. O Mania, o Gabriel Fabretti, o Matsui, o rapaz aqui do Rio de Janeiro, que eu sempre esqueço o nome, o Renan, Gavinho, o rapaziada ali do Cloud Flavor Coils,
sabe? É um pessoal que faz boas bobinas, tá? Na comunidade aí não é difícil de encontrar quem trabalha com isso. Eu vou para cima para falar de outras características e continuar esse vídeo. Então, agora que eu já apresentei os fios, tem também a questão do sabor, tá? Do sabor deles. Cada fio vai ter um saborzinho específico, tá? O fecral, por ter o ferro ali, tem um gostinho mais de ferro. O níquel é um pouco mais doce, então você vai pegar um nicrome, ele é um pouco mais doce, tá? O níquel também, o Ni200 é um pouco mais grosso, um pouco mais doce. Vai pegar o aço é meio isento, tá? Vai sentir tipo inoxidável ali, entendeu? Não vai ter gosto nenhum. Mas depois ele se aproxima um pouco mais do nicrome, o diesel. Com isso, como que você monta uma resistência e que tipo de resistência, tá, você vai montar? A resistência, basicamente, você vai ter o diâmetro interno dela e a quantidade de voltas, né? Fazendo com simples, porque com complexo é a mesma coisa. O complexo, muitas vezes, o que ele vai te demandar é um pouco mais de destreza ali na hora de enrolar. Mas se você for comprar um artesanal, ele já vem enrolado. Para enrolar, tem duas ferramentas básicas. Uma ferramenta que é simplesmente um pedaço de metal que vai ter a bitola aqui dentro já com os milímetros correspondentes. Eu espero que dê para ver aí, tá? Mas aqui ele tem vários tipos de diâmetro interno para você usar. E aqui é um outro, esse daqui específico da Coilfather, tem uma muito famosa que é da Coil Master e algumas outras, tá? Todas elas são parecidas na mecânica. Ele vai ter aqui dentro essas mesmas bitolas, tá? Você coloca a bitola, você escolhe a bitola que você quer, tá? Monta ele e aqui você vai e enrola o fio, tá? Então, ele é um pouco mais complicado, tá? Em fio simples eu nem uso esse, mas em fio complexo é bom usar pela dificuldade de poder enrolar. Como os aparelhos no MTL são aparelhos pequenos, esse diâmetro interno vai ser de 2 até 3. 3 já é um pouco grande para alguns atomizadores, tá? Então 2, 2,5 é muito comum de se fazer, tá? Isso para MTL. Para DL, a montagem da bobina ela ganha outras proporções. Mas para MTL, fazer em 2, em 2,5 é bem feito. 2,5 é quase sempre que eu faço. Às vezes um 3, às vezes um 2. Isso depende do que eu quero, do teste que eu quero fazer e do gosto específico. Porque cada atomizador tem uma experiência, cada atomizador tem uma forma de montar. E você também vai pesquisando ali no meio do caminho até você achar qual é realmente o tempero que você quer, né? Isso influencia. Com relação à resistividade que você vai querer na sua bobina, tá? Quanto de resistência vai ter ali no teu resistor, é bom que você faça ali do tamanho que você vai conseguir colocar dentro ali da plataforma, tá? Eu nem meço, eu nem uso conta, porque eu já tenho atualmente uma experiência de saber qual é o fio mais ou menos que eu vou usar e qual é a resistência mais ou menos que vai me dar. Vou usar por aí, entendeu? Um 11, 0,8, 0,7, é isso que vai dar, entendeu? Pega uma bitola mais fina para dar nisso. Se não der nisso, de repente tu tá com uma bitola muito grossa. Tu põe, rolou um a menos. Então, para chegar nessa experiência e para fazer também os cálculos mentais e ali, pô, e fazer as contas e fazer a lógica antes de construir, existem uns softwares na internet, tá? O mais famoso é um para celular mesmo, se chama VapTools. Vou deixar o link na descrição aí, tá? E tem também o Steam Engine, que é um site muito bom também. Eu também vou deixar na descrição, tá? Esses dois aí, que eu saiba, são os mais famosos, são os que eu conheci, para você aprender e para você entender como é que vai funcionar seu fio, volta, diâmetro interno, fios complexos, esse tipo de coisa, ele vai te dar todas essas informações. Com relação à qualidade, eu já tinha dito, é sempre bom frisar, compre fios de qualidade boa, tá? Vai usar aí fio de cerca, esses fios aí de cerca elétrica, esse tipo de coisa não, entendeu? Compre um fio bom, um fio que seja específico daquela classe que você está querendo usar, tá? E
E se você não souber muito bem a fonte, se a fonte ela não for, você achar que está com máquina, tal, pega um álcool de cereais ou um álcool normal mesmo, entendeu? Dá uma limpada nele, limpa para você deixar ele bem limpo para ele que possa ter uma experiência melhor e mais pura. Tá? Então nunca esqueça, isso tanto com resistência, com fio, com os aparelhos, vai chegar o atomizador, dá uma limpeza no atomizador, cuida direito, que isso é feito em máquina, e máquina deixa óleo, né, para poder estar ali lubrificado. Então isso é muito importante, tá? Não esquece disso, né? A ideia também de que para MTL tem que se fazer bobina de 1 ohm para cima, ou perto de 1 ohm, isso é reminiscência aí do tempo de não regulado, tá? Que hoje em dia no regulado tu consegue regular a tensão que tu quiser. Então, não tem a necessidade de você ter uma bobina de 1 ohm. Então, várias vezes aqui tem bobina de 0,7, 0,6. Mas eu consigo controlar a experiência que eu quero. Ao invés de usar em 4 volts, em 3.7 volts, eu vou usar isso a 2.8 volts, a 3 volts. Entendeu? Lógico, eu estou pensando nisso, mas o que vai sair na minha tela, se eu tiver com um regulador digital, o que vai sair na minha tela é o watt. Então, eu vou trabalhar isso sempre, 10 watts, entendeu? 12 watts, 8 watts, 15 watts. Então, no caso, independente da resistência que você fizer, for por meio, 0.7, entendeu? Não tem por que dar essa buzinada, entendeu? Tem uma galera escandalosa, mas se você souber o que você está fazendo, entendeu? Não adianta o escândalo alheio, que você vai saber o que você está aprontando e você vai ter segurança de aprontar, tá? Então, basta você controlar a potência ali, o watt que você está evaporando, que isso não vai ter tanta relevância, principalmente no fio simples, que a massa dele é muito pequena. Então, por mais que ele tenha menos resistência, ele vai esquentar rápido. O grande problema é no pessoal do direto ao pulmão, que tem as bobinas mais parrudas, que precisa de mais corrente, que precisa de mais potência para poder fazer com que aquilo ali esquente, né? Então, no MTL, pela própria escala da coisa, você não tem muita essa necessidade. Agora vamos para a última parte, né? Onde que compra? Tem aqui no Brasil, tem lojas que você pode comprar isso, tá? Tem, obviamente, equipamento cirúrgico. Pode comprar um aço 316L em loja de equipamento cirúrgico. Tá? É meio restrito mais, entendeu? Não sei se há tanta necessidade, só se tiver uma escassez muito grande, porque tem muitas lojas aí que vendem coisa para vapor e vendem também aço 316L. Tá? Então, se você está com dificuldade de ter alguma loja de vapor aí, se o frete está muito caro, procura alguma coisa na sua cidade desse gênero que você é capaz de encontrar. Pergunta direitinho, pede especificação do fio, saiba direito se é 316L, entendeu? Porque isso não é brinquedo, né? Você pode, se você comprar gato por lebre aí, você pode se intoxicar de uma forma, juvenil. Então, saiba bem a fonte, né, que você está pegando e peça provas. Para fios que não tem o TCR alto, fios mais estáveis, nomeadamente aí o Cantal e o Unichrome, existe uma casa que vende fio, uma rede aí, principalmente em São Paulo, o pessoal tem bastante, é a Casa Ferreira. A Casa Ferreira vende Cantal A1, tá? É importante pegar o Cantal A1, que é o que a gente quer, tá? Tem outros, mas Cantal A1, vai no basicão aí que tá funcionando mesmo, que é esse, entendeu? Tem os outros, eles dão uma mudadinha aqui a colar, entendeu? Acho que nada muito significativo, mas por que não pegar o A1, já que é tão comum, por que pegar outro? E o Unichrome também vende na Casa Ferreira, tá? Esses são fios para resistores normal, entendeu? Procura a bitola direitinho, entendeu? Um 28GA, um 28WG, um 26, um 30. Escolhe, pega os softwares aí que eu já mencionei, entendeu? Faz a experiência para você saber como é que seria a tua resistência se você usasse aquele determinado fio. Mas não tem necessidade também de ficar refém de um determinado AWG, né? Você pode adaptar, botando um pouco mais fio, tirando um pouco mais de fio. E aí você adapta a resistência ali àquela vontade que você está no momento. Fora isso, tem também os sites, tá, da China. Não é proibido importar esse tipo de produto, porque não é relacionado ao cigarro eletrônico. A gente faz uso disso para o cigarro eletrônico, mas ele não é um produto específico de cigarro eletrônico. Então,
não tem a razão de ser barrado, e não é. Então, nessas marcas, como por exemplo, eu citei a Coyology, tem também a UD, que é o UD, são produtos reconhecidos. Ou pegar lá fora, da Crazy Wire, lá da Inglaterra, pegar da Kidney Punch, do Canadá, sabe? Pegar da Lightning Vapes, lá da América do Norte. Tem algumas firmas, tá, que vendem também, são especializadas nesse fio e já pegaram também o nicho do vapor e já estão atendendo o nicho do vapor, tá? Com essas bitolas específicas para o uso que a gente faz. Então é também uma solução, tá? Ou pegar nessas lojas mais varejão mesmo de tudo, tipo uma Fastech, tipo um AliExpress. AliExpress é um pouco mais complicado, né? Tem que saber mexer no AliExpress, que é anti-pirataria. É importante também se falar. Da bobina, a bobina ela pode não ser espaçada ou já ser espaçada. Se ela não for espaçada, é bom sempre dar uma temperada, tá, no fio. Porque pode ter ali uns pontos que estão dando curto entre si. O pessoal chama isso de, como é que é o nome? Hotspot, sabe? São esses mini curtos, entendeu? São esses pontos quentes aí que vai ter na tua bobina quando tu esquentar. Então é sempre bom, entendeu? Dar uma temperada ali no fio, se ele não for espaçado. Eu, por exemplo, faço ele já espaçado, porque eu não tenho essa necessidade. Mas se você tiver um fio, só um fio de bitola um pouco mais alto, se você for fazer espaçado, ele vai ficar com a resistência muito baixa, porque você quer, você vai e faz ele juntinho, tempera ele vai trazer a experiência que você quer. Claro que ao temperar o fio e a jogar calor nele, você está diminuindo o tempo de vida dele. Então seja muito cuidadoso e prudente ao fazer isso. Por isso eu recomendo sempre que já faça espaçado para não precisar disso. E a última coisa nesse vídeo, para finalizar, eu acho, é falar sobre manutenção das bobinas. Porque muitas vezes a bobina ela vai durar mais que o algodão. E não tem necessidade, às vezes tu taca fora, entendeu? Tu pode chegar ali, entendeu? Quando bater a buzina, tu fala, acho que o coxo já não tá mais vindo. Você pode tirar o algodão, vir ali, dar o que se chama uma queimadinha nela, deixar ela seca de novo, porque vai estar ali com líquido, vai estar com resíduos. E aí você vai e esquenta ela até evaporar, entendeu? Passa um algodão, passa alguma coisa para limpar, entendeu? Passa uma água. Não é bom ficar gerando esses choques de calor e frio de uma forma muito violenta, não. Que também isso atrapalha ali a configuração da mecanicidade ali do fio. Então vai com carinho, trata com carinho, faz as coisas com delicadeza, porque isso é sério, que a gente está tratando aqui com calor, inalação, sistema cardiorrespiratório. Então cuida bem dos seus insumos, cuida bem da sua vida, que o vapor ele tem muito a agregar se você tratar direitinho. Então é isso. Eu acho que finalizou esse vídeo. Conforme eu ando dizendo atualmente, vamos se comportar direitinho. O vapor está precisando de amor. Tá? Um beijo a todos. Tchau.